Da continuidade do sermão de domingo passado, hoje do verso 14 ao verso 23, aí eu peço a você que esteja bem atento na leitura, continuidade no texto de Romanos capítulo 6, do verso 14 ao 23, e eu peço vocês que fiquem atentos, porque a palavra lida, ela não é minha, tá? A palavra lida, ela é do Senhor. Tudo que é falado aqui, desse texto sagrado, é Deus falando com você. A Ivone leu aqui Salmo 37, Salmo 100, Isaías 55, leu Jeremias, e todos esses textos lidos é palavra de Deus para a sua vida. E agora temos mais uma palavra de Deus para nós. E o apóstolo Paulo escreve esse texto aos irmãos em Roma, tratando a respeito do pecado, tratando a respeito da graça, que é sobre nós, que nos liberta do pecado. E começa assim, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim, da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade e para a maldade, assim oferecei agora o vosso membro para servir a justiça, para a santificação. Verso 20. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Agora, porém, libertado do pecado e transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, ó Deus, te bendizemos. Tem misericórdia de nós. Eis, ó Deus, minha filha, eis a tua igreja aqui, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Cada dia mais precisamos ser lavados por ti. Que a tua palavra venha entrar em nossos corações, venha penetrar e venha nos fortificar, como fosse tijolinho por tijolinho, construindo um castelo forte para a tua morada, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Então, Senhor, fala conosco. Te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, devido à consequência do pecado original do homem lá cometido no jardim do Éden, veio a morte sobre todos os homens. Veio a morte sobre mim e sobre você.
Um dia um jovem falou assim: que pecado tenho eu para ter Cristo morrido tanto tempos atrás pelos meus pecados, sendo que eu nem tinha nascido? Todos que nasceram de Sete nasceram debaixo da lei do pecado, nasceram do testemunho de Adão, o qual ele, desrespeitando a lei de Deus, preferiu as iguarias oferecidas por Satanás, oferecida de uma forma muito atraente, o qual Eva, não resistindo, e comeu do fruto, e Adão da mesma forma comeu, e os ambos ficaram mortos. E Romanos capítulo 3, verso 23, por causa disso, diz que todos nós hoje somos mortos por causa do pecado de Adão. Então os delitos e os pecados que estão sobre nós, ele é o pecado adâmico, e está na sua veia. Você nasceu com ele. Antes de você cometer qualquer deslize na sua vida, você já tinha um pecado na sua veia. Antes de você falar qualquer palavra para sua mãe ou para o seu pai, você já era pecador. Por isso a necessidade do perdão, por isso a necessidade do arrependimento, por isso a necessidade do novo nascimento em Cristo Jesus. E o povo que estava em Roma estava vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, já no primeiro século, no ano 60. E esse povo estava numa dualidade entre a lei hebraica, a lei do judeu, e a graça recebida através de Cristo Jesus. E um deles questionou: já que eu recebi hoje a graça em Cristo, então eu posso viver uma vida regalada, fazer as coisas anteriores como eu outrora fazia? Vamos supor, eu digo, eu fiz uma oração e recebi Jesus no meu coração, então agora eu sou crente, então agora eu faço parte de uma comunidade cristã, aí então eu digo, agora eu sou salvo. Aí você fala: mas já que a graça me salvou e eu não estou debaixo da lei, então eu posso viver uma vida pecaminosa como antes eu vivia. Eu roubava, posso continuar roubando, porque eu não vou perder a salvação, porque a salvação que Ele dá é através da graça, não através das obras, então eu posso viver tranquilo. E apóstolo Paulo fala no verso 15, lê comigo, e daí? Ele fala: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Ele faz essa pergunta: havemos de pecar, já que agora a lei não mais tem domínio sobre mim, eu não agora sou cutucado pela lei. Cuidado, que a lei vai te pegar, cuidado, a velocidade é de 60, você está a 90, cuidado que a lei vai te pegar. Eu agora não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, estou livre para fazer o que quiser. Eu posso continuar pecando, diz o apóstolo Paulo, de modo nenhum. Uma vez que você recebeu o dom do Espírito Santo, quer dizer, você nasceu de novo, a sua vida agora ela passa a ser uma nova vida em Cristo Jesus. Você é um novo homem, uma nova mulher para viver uma vida agora na integridade do Senhor. Eu e você precisamos ter uma vida profunda de um relacionamento com Deus e desejar esquecer a vida do passado, ter em nós um nojo daquilo que fazíamos antes de ser chamado por Deus, ter um nojo daquilo que antes de conhecer a luz de Cristo eu fazia, e ter um profundo arrependimento pelos pecados que cometíamos antes da luz de Cristo. Porque o arrependimento diz: eu volto para minhas origens, eu estou voltando para Cristo, para o jardim, esquecendo dessas coisas terrenas, eu quero voltar para Cristo. Isso é me arrepender
de tudo aquilo que foi formado em mim. Todo o seu caráter forjado no seu ser intelectual, no seu ser dito moral, você esquece tudo isso, porque agora você está voltando para dentro do Senhor, da onde você foi tirado. Porque todo o nosso intuito, todo o nosso querer, todo o nosso desejo é viver uma vida de alegria, de contentamento, do jeito que Adão vivia lá no Éden. Como é que Adão vivia no Éden antes do pecado? Peladão, tranquilo, sossegado, feliz da vida, completo, íntegro, suficiente. Mas as iguarias do pecado o atraiu e fez que ele viesse a cair, e fez que ele viesse a tropeçar. Você começa a vir na casa do Senhor e você recebe Cristo no seu coração e você fala: eu quero Jesus. Eu ouvi a palavra do Senhor e eu falei: nossa, eu quero Jesus. Porque não há nada melhor do que ter Cristo no coração. E o povo da igreja é um povo alegre, o povo da igreja é um povo que diz que vai morar no céu, e eu também quero morar no céu. Eu quero reunir com esse povo, eu quero estar no meio desse povo, porque eu quero experimentar essas coisas novas. Aí você começa a vir experimentar e sente o dom do Espírito Santo. Só que um momento a serpente vai vir e vai te oferecer o fruto do pecado. Num certo momento a serpente vai vir e vai te falar assim: coma desse fruto para adiantar o seu processo. Coma desse fruto porque você vai ter a mente aberta. Coma desse fruto porque agora você vai ser como Deus. Você vai ser iluminado como Deus. Você vai ser suficiente em todas as coisas. E aquela alegria que você sentiu no seu coração de ter recebido Jesus, aquele primeiro amor, aquela força, você sente escapando pelos dedos, você sente ir embora, como um sangue que corre da sua veia e se esvai, e você sente a sua vida morrendo. É assim quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as coisas. Deixamos de olhar para Deus e olhamos para o que Ele criou. Eu tenho que olhar e glorificar o Criador de todas as coisas que criou. Porque se um homem ou uma mulher é um ser bonito, é um ser atraente, eu sei que tem um Deus que construiu esse ser. E obrigado por ter me dado a minha esposa. E eu glorifico a Deus porque Ele fez os céus e a terra lindo. E eu glorifico a Deus porque Ele fez a cachoeira, a praia maravilhosa para nós estarmos. E eu glorifico a Deus porque Ele fez as árvores, Ele fez os bosques, tudo para nós desfrutarmos. Mas uma vez que eu tiro o olho de Deus e volto os olhos para isso, eu estou fazendo como Adão, voltando a pecar, comendo dos frutos da terra e esquecendo do fruto principal, que é do Espírito Santo. E uma vez que nós deixamos isso, voltamos aos rudimentos terrenos, às práticas antigas, as práticas da imoralidade, que acabam com a vida do cristão. Verso 23: porque o salário do pecado é a morte. Qual o salário do pecado é o que, Samuel? A morte. O salário do pecado é a morte. Você fala bem assim: mas eu pequei, e agora você vai receber o seu salário. Qual o seu salário? O inferno. Mas agora o Senhor veio e foi colocado na cruz, morreu na cruz, e o pecado que estava contra mim, a morte que era contra mim, foi jogado em cima dele. E agora eu tenho um dom gratuito de Deus. E agora, com esse dom gratuito de Deus, o que eu tenho? A vida eterna. E todo o pecado que era contra mim foi lançado na cruz. E agora eu posso viver uma vida de liberdade, uma vida plena, uma vida sem condenação, porque a morte foi lançada no inferno e trancada junto com o demônio. Romanos capítulo 8, verso de 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito da vida de Cristo agora habita em mim e você. Diz o apóstolo Paulo em Efésios que nós agora possamos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Ora, a lei agora não é mais acusadora, a lei agora não é mais condenadora, porque a graça é sobre mim. Então eu posso viver o erro do pecado, me lambuzando com o pecado, porque a graça é sobre mim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu vou me esbaldar no pecado, porque aonde eu me esbaldo no pecado, superabunda a graça. E o apóstolo Paulo fala de maneira nenhuma, porque uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você tem que despojar do velho homem e vestir-se do novo homem para a glória de Deus. Se a graça de Deus é sobre mim, eu preciso andar em retidão e tendo uma genuína tristeza pelos meus pecados cometidos, uma genuína raiva porque eu fiz aquilo, porque eu andei daquela forma, porque eu pequei, porque eu roubei, porque matei, porque xinguei, porque desrespeitei. Ter uma genuína raiva daquilo tudo que fizemos. Eu posso andar pecando em todo o tempo todo, como se não fosse uma nova criatura. Eu posso viver como se não houvesse o amanhã e me esbaldar nas delícias do mundo, porque agora eu sou revestido pela graça e a graça me alcançou. Eu posso? Não, eu não posso, porque eu tenho que viver conforme aquilo que o Senhor me designou a viver, em novidade de vida, uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2, vivendo não a forma do mundo, mas uma forma agora de quem? Do céu, vivendo na terra. Quando alguém te vê e vai falar assim: quem te viu, hein? E quem te vê, como você mudou. E alguém te pergunta assim: quem é você? Quem é você? Aí você vai dizer: eu agora sou um novo homem, nascido do Espírito. Eu agora sou uma nova mulher, nascida do Espírito. Perguntaram ao Agostinho de Hipona: Agostinho, e gritava bem alto: Agostinho. E Agostinho não olhou para trás. Aí a mulher gritou de novo: Agostinho, Agostinho. E ele parou e falou assim: eu não sou mais Agostinho, eu agora sou um novo homem. Aquele homem depravado do passado morreu uma vez que Cristo nasceu no meu coração. Então nós, da mesma forma, morremos para o pecado, através da graça em Cristo Jesus alcançamos a vida eterna. Não apenas um coração transformado, mas um coração com entendimento profundo a respeito daquilo que Deus fez, dando o seu filho na cruz para morrer no meu lugar, dando o seu único filho para na cruz morrer no meu lugar, santo, 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 sem defeito, e Jesus na cruz levou os meus pecados. Não foi apenas a morte dele na cruz que me salvou, mas foi o meu pecado sendo carregado por ele na cruz que me salvou. E agora eu tenho livre acesso a Deus. O momento de encontrar com o Pai por causa do Filho entregue na cruz. E pela graça somos salvos, pela graça somos livres do pecado. Efésios 2, versos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação não vem de vós, a salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você e o novo homem, a nova mulher, criada em Cristo Jesus para viver as boas obras. Fazer tudo novo, diferente. O castelo antigo, cheio de rachaduras, quebrado, janelas rachadas, joga fora e constrói um novo templo, um templo feito pela mão do Senhor, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As obras que eu e você agora fazemos não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. São as obras de Deus sendo realizadas em mim, através de mim. Eu e você somos as mesmas coisas. Somos as pessoas pecadoras. Temos os mesmos pecados. Só que uma vez que você recebe do Senhor o dom gratuito de Deus, Ele prepara as veredas para você andar, fazendo as obras que Ele manda. Ele preparou tudo. Ele desenhou tudo. Ele, de uma forma, preparou para mim e para você, para que venhamos andar em santidade. Verso 16 a 19. Não sabeis que daquele quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Para quem vocês estão andando? Quem estamos obedecendo? Somos oferecidos como escravo para a morte ou para a vida eterna em Cristo Jesus? Ser escravo de Cristo se chama ser livre para a adoração. Ele deixa eu livre. E eu venho porque eu amo o meu Senhor. Eu venho porque eu venero Deus a minha salvação. Eu venho porque Ele na cruz deu a vida por mim, muito antes de eu nascer, muito antes de eu pensar em pecar. Ele já tinha comprado os meus pecados com teu sangue na cruz. Então Ele de antemão preparou para mim as veredas da justiça. Se eu ando em retidão para a justiça, em obediência para a justiça, ou em obediência para o pecado e para a morte? Obediência para o pecado é a morte. Isso é maldição. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Uma vez libertado do pecado, Verso 18. Uma vez libertado do pecado, fostes feito servo da justiça. A justiça de Deus, eu e você não podemos medir. A justiça de Deus não há parâmetro. Deus é bom, e Ele é santo, e Ele é misericordioso. E na sua misericórdia, Ele mostra a sua bondade para mim e para você. Você não merece. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Mas a bondade do Senhor faz que a justiça dele seja alcançada. Verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza
e da maldade para a maldade, olha o que ele fala. Assim como no passado você usava o seu corpo, o seu intelecto, as suas vontades para o uso do pecado, para a fabricação do pecado, para dar luz ao pecado, para gerar o pecado, e agora você, como filho de Deus, como homem ou mulher, nasceu de novo em retidão, agora você deve oferecer a Deus agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação. O que era da depravação, o que era da desgraça, da desonra, agora o Senhor limpa, lava, purifica e vira o vaso de honra. Então nós, do passado escravo, uma vez liberto por Cristo, livre para sempre, para servir a Deus. Livre para sempre, para servir a Deus. Porque escravo de Cristo não é escravo, é um servo livre. Você é livre para adorar o Senhor, porque o seu salário é a vida eterna. O escravo do pecado, o salário dele é a morte. Abre lá em João capítulo 8, a gente vai ler o versículo 32, 36 e 47. Diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acharam? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Só a parte A. Se uma vez livre, se uma vez libertado, se uma vez que você conheceu a palavra da verdade, existe um monte de palavra, existe um monte de religião, existe um monte de deuses, mas nenhum Deus é vivo como o nosso Deus. Nenhum Deus morreu e ressuscitou. Só Jesus desceu à sepultura, tomou a chave da morte do inferno e ressuscitou. E está vivo à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E um dia, que seja breve, vai vir buscar a tua igreja. Amém. Obrigado, Senhor. Então a liberdade que temos é porque sabemos que o nosso primeiro irmão foi lá no inferno e voltou com a chave da morte do inferno. Ele domina sobre todas as coisas no céu e na terra. Não há outro dominador a não ser Jesus Cristo, o nosso Redentor. Verso 20. Verso 20 e 21. Diz: porque quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Um dia perguntaram para uma atriz famosa, dita cristã, uma atriz, uma cantora, um negócio, dançarina, perguntaram para ela: você tem vergonha do seu passado? Qual foi a resposta dela? Não. Se hoje, Ivone, Ninu, alguém me pergunta se tem vergonha do seu passado antes de Cristo, qual seria a resposta de vocês? Qual seria a minha resposta? Eu tenho plena vergonha do meu passado. Meu passado é de miséria, meu passado é de depravação. E essa atriz dançarina falou assim: não,
Não tem vergonha nenhuma. Eu não tenho problema nenhum com o passado. Foi tudo muito lindo, tudo bem feito, sai da Playboy. Pensa comigo, essa mulher nasceu de novo. E esse ser humano nasceu de novo. Esse ser humano está no fundo do poço como estava antes. Nunca saiu da cova. Nem brilhou como vagalume. Continua sendo um ser humano morto nos seus delitos e pecados. Ainda se deliciando com as suas depravações. Porque se eu sou uma nova vida em Cristo Jesus, eu tenho nojo até do próprio corpo. Porque o nosso corpo, ele é contaminado pelo pecado. E diz o apóstolo Paulo que a nossa carne milita. É uma briga entre o Espírito e a carne. Porque o Espírito quer santidade e a carne quer esbaldar no pecado. Se eu agora sou um novo servo, uma nova mulher, um novo homem, agora eu sou nova criatura e eu tenho vergonha do meu passado. Verdadeiramente o meu passado me condena. O meu passado era horror. Mas agora não. Cristo me deu uma nova vida. E o apóstolo Paulo, ele fala isso com toda a propriedade, porque o apóstolo Paulo, ele era um servo zeloso da lei, tão zeloso da lei que ele perseguia aqueles que amavam a Cristo. A ponto que a luz brilhou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo reviveu, nasceu de novo, e ele passou a ter nojo do pecado que ele fazia antes. Você xinga sua mãe, você hostiliza seu pai, você é um depravado. Uma vez em Cristo entra na sua vida, ele traz luz para o seu coração. Você tem nojo. Você passa a ter nojo do seu passado. O seu passado é horrível. Se jogasse no telão o nosso passado, o que seria de nós? Seria um filme de terror. Seria uma Sodoma e Gomorra. Mas Cristo não faz isso. Ele jogou o seu passado no mar do esquecimento, para que você venha a ser uma nova vida em Cristo Jesus. E uma vez limpo, lavado, revestido, e você agora envergonha do passado, a sua vida agora é uma vida nova, porque o passado só trouxe problemas. Então eu preciso saber que o meu corpo agora tem que ser santo. 1 Pedro, verso 15, 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo vosso proceder, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque o Deus que te chamou é santo. Quando Moisés teve aquela alegria de encontrar com Deus no Horebe, no Sinai, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés. Vocês sabem que a palavra sandália é vergonha. É humilhação para os árabes. Aquela região ali, sandália é humilhação, é vergonha. Tira a humilhação. Você agora não é mais um ser humilhado pelo pecado. Agora eu estou te chamando, Moisés. Você era escravo do pecado. Você agora está na minha presença. E Moisés seguiu. E Deus falou para Moisés: seja santo, porque eu sou santo. Em toda a história de Moisés, até ele morrer com 120 anos, por onde Moisés passou, Deus estava com ele. Por onde ele passou, Deus estava com ele.
Tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Então, sejamos santos em todo o nosso proceder, vivendo uma vida de servo, vivendo uma vida de adorador, sabendo que o nosso Cristo vive e reina para todo sempre. E agora nós precisamos nos despir do pecado e vestir uma vestidura nova pelo Espírito Santo. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 8 e o verso 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas do vosso falar. Aquele xingamento, aquelas palavras cabeludas, tem que sair da sua boca. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como os hebreus viam Moisés depois que ele desceu do monte? Como? O rosto dele brilhava. Ele parecia com Cristo. O seu rosto e o meu também tem que brilhar, para que o mundo possa ver que Cristo vive em vós, para que o mundo possa ver que Cristo habita em vós. Amém? Isso. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto do pecado são a maldade, são a indignação, é a ira, é a prostituição. Isso é fruto do pecado. Mas agora você vai se revestir do novo homem. E o novo homem tem um fruto agora da vida. E essa vida é uma vida eterna em Cristo Jesus. Abre Gálatas capítulo 5, verso 21, verso 22 e 23, a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pode fazer à vontade. Samuel, você pode amar a sua mãe, respeitar ela à vontade, dia e noite. É assim que Deus quer que façamos. É assim que Deus quer que façamos. Viver uma vida plena, sabendo que o meu fim não é o fim. O meu fim, o que é? Vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado não há domínio mais sobre mim, e agora eu sou livre para adorar a Deus. Pois Cristo Jesus nos trouxe vida eterna. O novo convertido precisa viver uma vida de santidade, abandonando as práticas do pecado, pois mesmo depois de receber a Jesus, o diabo, Satanás, vai continuar te perturbando. Claro que vir para o Senhor, a sua vida será melhor, será diferente, vai ter alegria, contentamento, mas em Cristo. O acusador vai continuar te perseguindo, mas agora você tem o poder de repreender em nome de Jesus. Conclusão, verso 23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você pode dizer bem alto: eu recebi o dom gratuito de Deus, pois agora eu tenho acesso à vida eterna através de Cristo Jesus. Antes eu estava condenado ao inferno, mas agora eu enxergo a luz. Eu estava em trevas, mas agora eu habito na abundante luz em Cristo Jesus. Porque o meu salário agora é através da obediência a Cristo. E qual é o meu salário? A vida eterna em Cristo Jesus. A liberdade que Cristo nos deu foi para viver sabendo que a salvação consiste em obedecer a Deus e andar no seu caminho, no caminho de retidão, no caminho de verdade, não olhando para as coisas que vemos e desejamos terrestremente, mas olhando para o alto, para a verdade, para Cristo, o qual me dá a vida eterna, e a morte não tem mais domínio sobre mim, porque eu não sou mais Adão, agora eu sou de Jesus. O sangue de Adão foi tirado de mim, agora corre na minha veia, na sua veia, o sangue de Cristo Jesus, que nos dá direito à vida eterna para viver com Ele no céu. Deus abençoe. Que Deus tenha falado no seu coração, porque Ele tem falado no meu coração. Que Ele venha transbordar o seu coração de alegria nesses dias de tormento, nesses dias nublados, nesses dias de terror tão difícil. Deus veio falar no teu coração. Nós precisamos viver uma vida de santidade com Deus. Ele está às portas para buscar a tua igreja. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a vossa cabeça ou fique de pé. Fique de pé. Curve a vossa cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Criador do céu e da terra, graça te damos, Senhor. Ó Deus Santo, somos miseráveis pecadores, imerecedores da tua mão de misericórdia. Não merecíamos, Senhor, a salvação, mas o Senhor na cruz deu a sua vida por mim, e agora somos livres para te buscar, somos livres para te adorar. E Ele diz: buscar-me-ei e achareis, quando me buscar de todo o coração. É momento de nós buscarmos ao Senhor e viver uma vida de santidade, uma vida de inteiramente para o Senhor, largando tudo aquilo que é empecilho para a nossa vida, deixando para trás as coisas que nos prendem e voltando os olhos para o Senhor, porque é para lá que vamos, é lá que é o nosso lugar, a nossa morada é com Jesus. Ó Deus, te louvamos, abençoa cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, que o Senhor, com a tua mão de bálsamo, com a tua mão de cura, vem estar curando, vem estar libertando, vem estar sarando. Visita cada filho, cada filha, cada mãe, cada pai. Toca no coração deles. Os adolescentes, as crianças, sejam todos eles revestidos pelo poder do Espírito Santo, vivendo um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um novo ser na tua presença. Ó Deus, te glorificamos e te exaltamos. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.